Bom, pessoal, nesse exemplo que nós vamos ver agora e estudar, nós vamos ver um caso típico de uma empresa que tem dois segmentos. No caso, ela tem um restaurante e tem um bar no mesmo empreendimento. Ela faz uma avaliação do negócio como um todo e do negócio de modo separado. E a dúvida que ela tem é se ela deve encerrar uma das atividades, porque dependendo da forma como ela estuda os números, uma das atividades, no caso o bar, dá prejuízo. E ela está estudando os números para ver se compensa manter o bar aberto ou não. Então vamos ao exemplo. Aqui são algumas informações básicas. A Hoagland's Lakeshore é um empreendimento à beira do lago com um bar e um restaurante. E ela preparou uma demonstração de resultados do negócio como um todo da seguinte forma, e está aqui. Sendo que essa demonstração de resultados é com margem de contribuição. Nós temos vendas, custos variáveis, a margem de contribuição, custos fixos e o lucro. Então é uma empresa que dá lucro, mas ela tem dúvida a respeito de uma das atividades. Além daquilo, nós temos algumas outras informações. A direção acredita que o bar dá prejuízo e que deve ser fechado. Existe um aluguel que o empreendimento paga pela área ocupada, de 200 mil, só que esse aluguel não diminui com o fechamento do bar. Por quê? Porque o bar está dentro do restaurante. Não é porque vai fechar o bar que vai sumir os 200 mil reais. Ele continua. Aqui, ela preparou também as demonstrações por segmento. Quais são as vendas do bar e do restaurante, também pelo método de contribuição. Vejam que se eu somar aqui os custos fixos, eu não tenho o mesmo valor que eu tinha lá no total. Por quê? Porque os 200 mil, que é o aluguel do empreendimento, não está dividido aqui entre bar e restaurante. Ele está fora dessa conta. Aí, a direção da empresa quer colocar o custo do aluguel nessa demonstração de resultados. Então, de que maneira? Ela tem que achar um critério de rateio. E aluguel nada mais comum do que utilizar como critério de rateio a área ocupada. Se o bar ocupa 10% da área e o restaurante 90%, eu vou colocar 10% do aluguel para o bar, 20 mil, e o restante para o restaurante, os 90%, no caso, 180 mil. E quando eu faço isso, eu aloco esses 200 mil entre os dois segmentos, como é que fica aquele relatório que a empresa preparou por segmento? Veja, quando eu aloco os custos comuns aos segmentos, o que acontece? Eu tenho o todo e eu tenho por partes. Vejam que agora os custos comuns foram alocados por um critério de rateio ao bar e ao restaurante. E aí o que acontece? O bar passa a dar prejuízo de 6 mil. O restaurante continua com lucro. O lucro total dá os 44 mil. Qual que é o pensamento da empresa? Eu encerro o bar e o meu lucro aumenta. Por quê? Porque eu vou diminuir o prejuízo
entre aspas aqui, apresentado pelo bar, que é o que mostra essa demonstração que foi preparada especialmente para isso. Aí ela tem mais essas questões. Nós já falamos que eu vou fechar o bar, mas eu não vou eliminar os 200 mil reais lá de aluguel. E aqui nós voltamos àquela questão, aquele ponto que foi colocado. Um custo fixo comum não é eliminado descartando-se um dos segmentos. Não é porque eu vou fechar o bar que eu vou encerrar um dos custos fixos comuns. É o exemplo que foi dado anteriormente do presidente da empresa. Aí a pergunta permanece. O bar deve ser fechado? E aí a Hoagland preparou uma demonstração de resultados sem o bar. O que acontece quando a gente tira o bar? O lucro diminui. Diminui em quanto? Nos 14 mil, que era a margem de contribuição que o bar me dava. Agora, ao invés da empresa ter 44 mil de lucro, ela passa a ter 30 mil de lucro. Diminuiu o lucro. Esse exemplo, que é bastante simples, de uma empresa com 2 segmentos, ele pode ser estendido para N situações. Por exemplo, a mix de produtos, para vários clientes, para regiões. O que quer que a empresa defina como um segmento é passível de ser analisado sob esse critério, o critério do custeio variável, margem de contribuição, o que é um custo rastreável e o que é um custo comum. Se eu não separar de modo muito claro os custos comuns dos custos rastreáveis, nós podemos incorrer no mesmo erro que a direção da Hoagland Lakeshore incorreu. Que é, eu fecho um segmento porque, de acordo com uma metodologia de rateio, por exemplo, pode ser o custeio por absorção, aquele segmento dá prejuízo, e isso implica em eu reduzir, ou às vezes até em ter prejuízo, em uma situação que antes tinha um lucro melhor. Então, muito cuidado com critérios de rateio para custos comuns. Isso é feito, de modo geral, no custeio por absorção. No custeio variável, nós não podemos fazer isso, nós não podemos incorrer nesse erro. Bom, já que o custeio variável ele me permite uma análise melhor de todas as situações, por que as empresas não o utilizam? Por que as empresas utilizam custeio por absorção? Primeiro, porque existe uma exigência da legislação, tanto societária quanto tributária, quanto fiscal, que na apresentação dos relatórios externos tem que ser apresentado o custeio por absorção. E como ele é necessário para os relatórios externos, as empresas utilizam os relatórios internos, porque senão eu vou ter que ter 2 sistemas de custeio. Um de custeio variável, separado do custeio por absorção, que é utilizado para os relatórios externos. E aqui, novamente, nós temos que prestar atenção na seguinte coisa. Os custos fixos de fabricação no custeio por absorção são atribuídos aos produtos. Então, no custeio por absorção, aquele custo fixo que está relacionado à produção, ele é distribuído
entre os produtos. Entra naquela situação que nós tratamos sobre eu, pelo simples fato de aumentar a produção, sem fazer mais nada, sem aumentar R$1 na minha venda, sem diminuir R$1 na minha estrutura de custo, sem modificar nada, eu modifico o meu lucro. Então, alterações na produção levam a alterações no lucro, no custeio por absorção. Já sobre o custeio variável, isso não acontece, porque os custos fixos de fabricação são considerados custos de capacidade. Ou seja, eu tenho esse custo independentemente de quanto está sendo produzido. E eles existirão mesmo que eu não tenha produzido nada. O meu lucro, a minha lucratividade não é alterada por mudanças no volume produzido. Isso não acontece no custeio variável. Então, ele me dá um relatório mais homogêneo, vamos dizer assim, sem grandes variações ao longo do tempo, tá? Em função de variações na produção. Ele vai mudar sim, se eu tiver alguma alteração na venda, se eu mudar a minha estrutura de custos, mas o simples fato de se produzir mais ou menos não leva a mudanças no lucro que a empresa apresenta. Bom, o custeio variável, a gente vê que ele é superior ao custeio por absorção por uma série de motivos, até para nos auxiliar na tomada de decisões. Agora, por que as empresas, de um modo geral, ainda evitam fazer um custeio variável e continuam apresentando somente custeio por absorção? Existe uma exigência na legislação que as empresas de capital aberto elas têm que colocar os dados financeiros segmentados nos seus relatórios anuais. E aí, a mesma legislação diz que esses relatórios que são apresentados aos acionistas têm que utilizar os mesmos métodos que foram utilizados nos relatórios segmentados internos. Isso acaba gerando um problema. Por quê? Porque a empresa poderia começar a revelar informações ao público e, por conseguinte, aos seus concorrentes, que ela não quer. E depois ela teria que conciliar esses relatórios que foram feitos para os segmentos com os relatórios de custeio por absorção que foram feitos para os relatórios consolidados. Então, esses dois fatores acabam levando as empresas a evitarem a abordagem de contribuição, mesmo que ela seja tão superior ao método de custeio por absorção. Então, com isso aqui, gente, a gente encerra o capítulo 6.